Bom dia e feliz sábado a todos vocês. Que bom que você está aqui conosco e podemos juntos abrirmos a Bíblia e estudarmos o livro sagrado. O sábado passado nós estivemos aqui falando sobre o Evangelho e a graça. E eu decidi dar continuidade a esse tema, mas hoje falando sobre algo muito simples, mas ao mesmo tempo algo muito profundo. Uma certa ocasião, Jesus disse assim: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Há um desejo no coração de Deus que sejamos perfeitos. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre este assunto. Antes, porém, eu gostaria de fazer um convite muito especial a todos vocês que estão aqui, para que se envolvam, para que participem dos pequenos grupos em nossa comunidade aqui no Campolim. Durante a semana, nós temos cultos também realizados nos lares. Nós temos todos os sábados aqui o nosso encontro, onde nós nos reunimos, adoramos, louvamos a Deus. Mas nós temos também a oportunidade, durante a semana, termos ali uma pausa, uma vírgula, para darmos continuidade à nossa semana. Então, você que tem desejo, às vezes você está aqui assistindo a programação e nós colocamos aqui o QR Code e você não tem a oportunidade de registrar. Mas eu quero lhe fazer um convite. Agora é um convite muito especial. Nós temos vários lugares onde a nossa igreja se reúne durante a semana. Nós temos vários pequenos grupos. Nós temos pequenos grupos que acontecem aqui na igreja, pequenos grupos que acontecem somente com os jovens, pequenos grupos que estão acontecendo lá na casa do irmão Cristóvão. Nós temos também um pequeno grupo que acontece na casa do irmão Marcos Torres. Temos um pequeno grupo que também se encontra na casa da irmã Marcilene, do seu esposo, que estão aqui. E eu faço parte também desse pequeno grupo. E nós estamos convidando quem deseja, eu estou fazendo isso aqui em nome do casal que me permitiu fazer esse convite. Alguém que está aqui, se deseja participar de um desses grupos, o nosso grupo está iniciando agora. Temos já algumas pessoas convidadas, mas há espaço para mais pessoas participarem deste pequeno grupo, desta reunião nossa. Se você que está aqui não teve ainda a oportunidade de copiar aqui o QR Code, mas se você quiser, já hoje, me procurar ou procurar a Marcilene, você pode fazer isso logo aqui após o culto, porque o nosso pequeno grupo ainda tem algumas vagas e você pode participar. Vai ser muito legal a gente poder, durante a semana, parar um pouquinho, para a gente poder orar juntos, orar pelas nossas famílias, sentar um pouco para ouvir a palavra de Deus e meditar nela. Se você quiser, então, não deixe de procurar a Marcilene, você pode me procurar também, ou você pode colocar aí o seu QR Code, pode ler o QR Code e pode também se colocar como uma pessoa desejosa de participar de um dos nossos pequenos grupos. Na verdade, são vários pequenos grupos. O nosso, eu estou fazendo aqui uma menção especial, porque nós estamos praticamente iniciando um novo pequeno grupo aqui na cidade de Sorocaba, e você é nosso convidado também, se quiser participar, tá bom? Abra sua Bíblia agora. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós falamos no sábado passado sobre o Evangelho e a graça. Hoje nós vamos falar sobre também o Evangelho, também sobre a graça, mas explicando um pouquinho sobre a questão da perfeição. Jesus, certa ocasião, disse: vocês devem ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Leiam comigo aí o que está registrado neste verso. Capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É interessante que Jesus, ele pediu algo para nós muito difícil. Você concorda? Como ser perfeito? Como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Na verdade, queridos, Deus, ele tem vários atributos. E Deus, dentre todos os atributos, estão classificados em dois tipos de atributos. Nós temos os atributos comunicáveis, são aqueles atributos que Deus compartilhou com os seres humanos. E temos os atributos
incomunicáveis, que são aqueles atributos que Deus não compartilhou conosco. O exemplo de um atributo comunicável que ele comunicou a nós foi o amor. O amor é um atributo divino e ele compartilhou conosco. Ele mesmo disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como você ama a si mesmo ou a si mesma. Deus pediu que nós amássemos as pessoas. O amor é um dom de Deus, é um atributo que ele comunicou. Deus também comunicou bondade, comunicou misericórdia. Podemos ser misericordiosos. O próprio Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos. Mas existem aqueles atributos que são incomunicáveis. Deus não compartilhou com os seres humanos. Por exemplo, nós temos a onipotência. A onipotência Deus não compartilhou com os seres humanos. Somente Deus tem todo o poder. Deus não compartilhou conosco, não comunicou a sua onisciência. Só Deus tem todo o conhecimento. Ninguém mais no planeta, ninguém mais no universo tem todo o conhecimento. Só Deus tem todo o conhecimento. Só Deus é onipresente. Esse é um atributo incomunicável. Somente Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não comunicou a seres finitos como nós. O seu senhorio. Se existe alguém que é Senhor, é Deus. Somente Ele é digno de toda honra e de toda adoração, porque Ele é o eu sou. Só Ele é Senhor. Nós somos seus servos. Nós somos seus filhos. Então Deus comunicou algumas coisas e outras não. E a perfeição? A perfeição também é um atributo de Deus. A pergunta é: a perfeição é um atributo comunicável ou um atributo incomunicável? Aqui Jesus nos convida a nos apropriarmos dessa graça. Mas como podemos ser perfeitos? Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aqui nós encontramos 3 conexões distintas de perfeição segundo a Bíblia. Nós temos a perfeição de Deus, nós temos a perfeição de Cristo e nós temos a perfeição do homem. Você acha que Deus pediria que você fosse perfeito se isso não fosse possível? Você pode estar pensando assim: onde o pastor quer chegar com essa pergunta? Se ele pediu algo impossível, por que ele pediu ao ser humano algo que seria inalcançável, inatingível? Bom, é importante, queridos, nós entendermos os termos que nós encontramos na Bíblia e qual é o conceito de perfeição que Jesus aqui está colocando. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos isso: a perfeição de Deus, a perfeição de Cristo e a perfeição humana. O que Cristo realmente quis dizer? Queridos, aqui no texto sagrado, nesse verso, Cristo indica completa perfeição de Deus como alvo a ser alcançado. O apóstolo Paulo mesmo disse: não que haja eu ainda alcançado, mas eu prossigo para o quê? Para o alvo. O plano do evangelho é exatamente esse: a perfeição do ser humano segundo a imagem de Cristo. Parece paradoxal, né? Como ser perfeito sem a glorificação? A resposta é impossível. Ninguém aqui alcançará a perfeição. Se perfeição você entende por impecabilidade, ninguém alcançará a impecabilidade antes da volta de Jesus. Até Jesus se manifestar e vir em poder e grande glória, até esse momento nós não conseguiríamos ser impecáveis. Quando Cristo estabelece o propósito do evangelho, que é a perfeição do ser humano segundo a imagem de Cristo,
Ele estabelece aqui um alvo tendo uma perspectiva de eternidade. Jesus, quando ele pede para você uma coisa e para mim, Jesus pede algo pensando não no aqui e no agora somente, mas ele vê com uma perspectiva de eternidade. Aquilo que começou, essa boa obra que Deus começou em nós, há de completá-la quando ele voltar nas nuvens dos céus. Mas quando isso vai acontecer? Eis o segredo da compreensão desse texto. Filipenses é um texto da Bíblia, fala um pouco sobre essa questão de perspectiva de eternidade. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Não que já tenha alcançado, diz ele, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O apóstolo João também é bem contundente quando ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então fica muito claro aqui que para a Bíblia, para a revelação bíblica, o ser humano não vai alcançar a impecabilidade até Jesus voltar. Mas Deus tem um objetivo para com o ser humano. É como se Deus dissesse assim: seja perfeito na sua esfera, assim como eu sou perfeito na minha esfera. Logicamente que nós nunca seremos como Deus, mas nós devemos trabalhar para sermos em nossa esfera, assim como Deus o é na dele. Quando nós analisamos o termo perfeito aqui na Bíblia, as coisas começam a ficar mais claras para nós. Porque a palavra bíblica é a palavra grega teleios. Sede teleios. O que significa a palavra teleios? Significa maduro. Significa completo. Significa aquele que atingiu o alvo. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: sejam maduros, sejam completos. Aqui a ideia de completo é a ideia de sejam íntegros, sejam sinceros no que vocês estão fazendo. A mensagem desse texto é: sejam completos, maduros e íntegros no amor, assim como o Pai de vocês também é íntegro no amor. Mas que perfeição é esta, queridos? Deus requer de nós o serviço mais perfeito que nos é possível prestar a Ele. E a minha pergunta nesta manhã é a seguinte: responda a minha pergunta aqui. Você tem convicção de que você está fazendo o seu melhor na sua esfera para Deus? Não basta não matar. É preciso vencer o ódio. Não basta não adulterar. É preciso combater a cobiça. Percebe como é muito mais profundo do que nós podemos imaginar? Não basta não amar apenas os amigos. Ou melhor, não basta apenas amar os amigos. É preciso amar os inimigos. A perfeição aqui é integridade de coração. É a gente de verdade se colocar nas mãos de Deus sem reservas, de todo o nosso coração. O próprio Deus tem essa expectativa em relação a nós. Lá em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 6, verso 5, o próprio Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus tem essa expectativa em relação a nós. Com isso, como é que a graça se relaciona com a perfeição? Aqui existe uma tensão importante. O padrão de Deus é perfeito. Nenhum ser humano consegue alcançá-lo em suas próprias forças. E aqui está o grande segredo da graça.
Se todo ser humano não consegue alcançar, através de nossas próprias obras, essa graça, a única coisa que precisamos fazer é pedir a Deus essa graça. Por isso o Evangelho não é apenas um chamado para você e eu, para sermos melhores. Mas a boa notícia é a de que Deus oferece em Cristo aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Paulo diz que a justiça que salva não vem das obras, mas da fé que está em Cristo Jesus. Há uma história de Joaquim Nabuco. A história diz assim que seu pai caminhava pela praia e de repente ele olha para trás e percebe que Joaquim Nabuco está tentando pisar nas pisadas de seu pai. Exatamente isso. Deus é perfeito. Deus nos orientou qual é o caminho. O nosso papel é simplesmente, com os nossos pezinhos pequenos, pisarmos onde Cristo pisou, para que possamos também ter um bom caminho. A consultoria doutrinária da Revista Adventista, de agosto de 1975, apresentou aqui uma pergunta interessante. A pergunta era: pode o cristão ser perfeito? E aí a resposta foi a seguinte: se por perfeição o consulente quer dizer ausência de pecado, então a resposta é que jamais na terra alguém alcançará a perfeição. A não ser um presunçoso ou um paranoico, ninguém em sã consciência poderá afirmar estar sem pecado. Só Cristo pode fazê-lo. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque existem pessoas hoje, pessoas que estão no seio do cristianismo e pessoas que estão no seio do adventismo, pregando que é possível uma pessoa deixar de pecar enquanto está aqui nessa terra. Alguém pode dizer assim: pastor, mas se uma pessoa, ela se consagrar e ela viver sempre na presença de Deus e o tempo todo ligada a Deus, será que ela não tem condições de parar de pecar? Queridos, se um dia vocês encontrarem alguém que tenha condições de fazer isso, alcance essa façanha, me digam. Porque, queridos, pecado não é simplesmente um ato isolado. Pecado é uma condição. Pecado é um estado do ser humano. O ser humano, quando nasce nesse mundo, ele já nasce com tendência pecaminosa. Quando nós nascemos nesse mundo, nós já herdamos uma natureza pecaminosa, a natureza carnal. E aí é inevitável que a gente peque até em pensamento. Talvez você nem esteja pensando em cometer um pecado. Você pode estar até dentro da própria igreja e de repente vem um pensamento e leva você a cometer um pecado. É algo quase que involuntário, mas é porque o pecado é uma condição. O pecado é um estado. Por isso, queridos, nós temos que buscar Jesus o tempo todo em nossa vida. É por isso que nós precisamos buscar comunhão total com Jesus. E quanto mais comunhão com Jesus, mais forte eu vou estar para poder vencer as minhas propensões para o mal. O pastor Pedro Apolinário, doutor também, em seu livro Leia e Compreenda Melhor a Bíblia, na página 67, ele escreve assim, em suma, somos perfeitos no conceito teológico, porque a justiça perfeita de Cristo nos foi atribuída. Devido ao nefasto legalismo que lamentavelmente impera ainda em mais de 70% de nossos membros, a verdade maravilhosa e confortadora da justificação pela fé fica obscurecida. E vemos não raro pessoas graves, mal-humoradas, que têm conflitos internos e julgam que não serão salvas, mortificadas com algum pecado cometido, julgando-se abandonadas por Deus. Falta-lhes o sorriso que reflete o gozo do Espírito Santo, produzido pela paz de quem é justificado, e tornam-se pessoas críticas, malcontentes com tudo, exigentes demais com os outros, maldizentes, acusadores, etc. e tal. Jesus disse assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Vejam só, queridos, o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores,
assim também como eu sou de Cristo. Paulo, ele entendia que ele tinha condições de dizer isso para as pessoas. Não que ele fosse perfeito. Aqui, ele disse assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha que interessante. Ele disse assim: queridos, observem como nós vivemos. Existe a possibilidade de vivermos de tal forma que possamos ser exemplos. Aqui em Efésios, no capítulo 5, o verso 1, a Bíblia diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Queridos, o Evangelho, ele é a notícia de que Jesus viveu uma vida perfeita, que nós não conseguimos viver de acordo com o que Ele espera de nós, mas que, se a gente desejar, Ele pode cobrir as nossas faltas. Após a conversão, queridos, Deus começa a fazer conosco uma obra transformadora. Vejam, queridos, no processo da conversão, no processo de transformação da vida de uma pessoa, aqui estão os passos. Quando a gente, por exemplo, olha para Jesus, que é o sol da justiça, quando você olha, por exemplo, para o sol, você já observou quando você fica muito tempo olhando para o sol? Quando você tira os olhos do sol, mesmo que você feche os olhos, durante algum tempo, fica ainda na sua retina aquele círculo, aquele globo de gases inflamados, e não passa de uma vez, porque o sol, ele fica ali sendo refletido na sua retina por um bom tempo. Assim também são aqueles que estão com Jesus, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. É inevitável que Cristo não seja refletido por aqueles que se encontram com Jesus. Deus deseja operar em nós algo que nós chamamos de metanoia. O que é a metanoia? Metanoia vem da palavra grega também, meta, mudança, transformação, nous, mente, entendimento, modo de pensar. Portanto, queridos, metanoia significa literalmente mudança de mente, mudança de entendimento, transformação de maneira de pensar. No contexto bíblico, porém, não se trata apenas de mudar uma opinião, não é isso. É uma mudança interior que afeta toda a nossa vida. É por isso, queridos, que milagre você não explica. Milagre você aceita. Somente sabe o que uma pessoa que nasceu de novo sente. Somente uma pessoa que também nasceu de novo pode explicar. Não tem como você explicar se você não vivenciou. Então, a metanoia é a mudança do pensamento, mudança de atitude, mudança de direção, abandono do pecado, volta para Deus. Queridos, porque todo nascimento normal tem um crescimento natural. Se você nasceu no reino de Deus e não tem percebido crescimento em sua vida, tem alguma coisa errada. Porque todo nascimento normal tem um crescimento natural. A transformação, ela acontece quando você se arrepende. Metanoia aqui é arrependimento. Você sente tristeza pelo pecado. Você então, ao sentir tristeza pelo pecado, você confessa o seu pecado. E quando você confessa o pecado, Deus lhe perdoa. No momento que Deus lhe perdoa, você é justificado. Embora você seja um pecador, embora você seja uma pessoa com tendências pecaminosas, Deus, Ele lhe aceita, porque Jesus lhe justifica. Jesus, Ele cobre os seus pecados. E aí, queridos, a partir desse momento, você passa a sentir tristeza, confessa, e aí acontece a conversão. Conversão é a mudança de direção. Agora começa o processo de santificação. Jesus vai lhe santificando e dando para você poder, até que finalmente venha a glorificação. O que isso quer dizer? Em todo o processo, nós vamos ter que lutar contra o pecado. Até Jesus voltar, você vai ter que lutar contra o pecado que existe dentro de você. Não tem outro jeito.
porque não ficaremos livres dele até a volta de Jesus. Todos nós, desde que nós nascemos com a natureza pecaminosa. Nós chamamos de natureza carnal. Sabe qual que é o nosso grande problema? É que nós alimentamos essa natureza carnal. Quando você aceita Jesus, você se arrepende dos seus pecados, você confessa o pecado, aí você abandona o pecado, você começa a viver uma vida de santificação, porque você vai sendo transformado por Deus. O problema é que nesse processo a gente se descuida e começa a alimentar essa natureza pecaminosa. Quando você se converte e você passa por uma transformação em Jesus, Jesus lhe concede a natureza espiritual. E aí o Espírito Santo começa a agir em você. Só que essa natureza espiritual, ela só vai ser forte se você estiver alimentando ela. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não consigo vencer as tentações. Pastor, eu não sei o que acontece. Eu sou uma pessoa muito fraca. Qualquer problema, qualquer dificuldade, eu já abandono a fé. Eu não sei o que acontece comigo. Sabe o que acontece, queridos? Às vezes, a pessoa deixou de alimentar a sua natureza espiritual. Queridos, a revista A Oração Faz a Diferença, ela diz uma coisa interessante. E aquela revista também, A Paz na Tempestade, fala alguma coisa sobre isso também. A oração, diante de todas as circunstâncias que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é uma necessidade. Oração é necessidade. Comunhão pessoal com Jesus, leitura da Bíblia, é necessidade. Como é que eu vou alimentar minha natureza espiritual se eu não leio minha Bíblia? Como que eu vou alimentar minha natureza espiritual se eu não tenho momentos de comunhão? Se eu não oro? Se eu não testifico? Se eu não faço alguma coisa para que alguém possa conhecer o Evangelho? Se eu não estiver alimentando a minha natureza espiritual, automaticamente eu vou estar inclinado a fazer as coisas da minha natureza carnal. Então, se eu, por exemplo, ouço uma música que não é apropriada, se eu assisto um filme que também não é próprio para um cristão, se eu me relaciono com pessoas que de baixa sensibilidade espiritual, eu vou alimentar minha natureza carnal. Se eu ouço e assisto vídeos na internet de coisas baixas, eu vou estar alimentando a minha natureza carnal. Aí o que vai acontecer? A minha natureza carnal vai estar tão robustecida, tão fortalecida, que ela vai subjugar a minha natureza espiritual. O contrário é a mesma coisa. Se eu tenho orado, se eu tenho buscado a Deus, se eu tenho feito na minha vida uma vida de constante comunhão, eu vou estar tão fortalecido espiritualmente que a minha natureza espiritual não vai deixar a minha natureza carnal se sobressair. Porque quando ela ameaçar sobressair, a natureza espiritual vai dizer assim: não, fique aí no seu lugar, porque aqui quem reina é Cristo. O problema, queridos, é que quem vai vencer é quem você vai alimentar. É quem eu vou alimentar. Isso é o que vai fazer a diferença. E aí você pode perguntar assim: mas o que isso tem a ver comigo? Você já ouviu essa frase e você já leu esse texto da Bíblia, Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Por que eu estou falando isso? Talvez eu esteja falando aqui nesta manhã para alguém que ainda não teve a oportunidade de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei para que eu estou falando isso, mas Deus pediu que eu falasse. Eu me senti tocado por Deus para comentar esse assunto aqui hoje, nesta manhã. Talvez eu esteja falando para todas as pessoas que estejam aqui batizadas. Mas pode ser que haja alguém que ainda não tenha passado por essa experiência. Se você crer e for batizado, você será salvo. Jesus vai te perdoar, tirar de você a culpa e conceder a você algo que você, pelas suas próprias obras, você não vai conseguir. A Bíblia diz assim que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. Tudo que nós fizermos não será suficiente para que nós possamos estar aptos, sermos suficientemente perfeitos diante de Deus.
O que Jesus espera de nós é que sejamos maduros, completos, sinceros, para aceitá-lo como Salvador pessoal. E aí, você pode estar assim: será que eu preciso ser batizado? Pecado não é somente e simplesmente um ato ou atos isolados. Pecado é o estado humano, é uma condição humana, algo inerente a todo ser humano e todo ser humano que nasce nesse planeta. Em outras palavras, o pecado, queridos, é um estado, uma condição e não somente atos isolados. A condição é a árvore doente. Os atos são os frutos ruins produzidos por essa árvore. O que Jesus quer fazer é curar essa árvore. Eu não estou tão preocupado e nem me preocupo tanto com os pecados que A ou B vão cometer, porque, queridos, todos nós cometemos pecados. Quem aqui é melhor do que alguém? Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Jesus. Quem aqui pode julgar alguém? Quem aqui pode se colocar numa condição melhor do que o outro? Esse não é o nosso problema, porque nós não vamos parar de pecar, queridos. Até a volta de Jesus não seremos impecáveis. O que Jesus Cristo quer fazer é curar a árvore. Ele quer nos tirar da condição de pecado, do estado pecaminoso. O arrependimento simplesmente vai melhorar o quanto você precisa, vai lhe mostrar o quanto você precisa da graça de Cristo em sua vida. Nesse processo, queridos, o Espírito Santo vai começar a habitar em sua vida interior. E quando o Espírito Santo começar a habitar na sua vida interior, tudo vai ser diferente. À medida que você alimentar a sua natureza espiritual, o Espírito Santo vai lhe fortalecer e dará poder espiritual para lutar contra as propensões que você tem. A questão é: será que nós somos dignos? Será? Será que nós somos dignos de receber a habitação de Deus em nossa vida? Somos dignos de falar com o Deus Eu Sou? O El Shaddai, o Elohim? Será que somos dignos de pedir a Ele alguma coisa, queridos? Será? Será que nós somos dignos de escutá-lo nesta manhã? Somos dignos de olhar para Ele? Queridos, Deus não cabe no céu, porque Ele é grande demais. O seu poder é extraordinário demais. Será que Deus ouve a minha oração? Talvez você já tenha sido tentado a pensar como eu: será que Deus tem ouvido a minha oração? Será que Ele ouve a sua oração? Será que quando você entra em seu quarto para orar, quando as lágrimas escorrem pelo chão e você tem a sua Bíblia em suas mãos e as páginas são viradas, será que o sopro do Espírito lhe alcança? E se você fechasse os olhos agora, nesta manhã, aqui, se você fechasse os seus olhos agora e pedisse a Deus que Ele habitasse em você, que Ele falasse com você agora, você crê nisso? Que Ele falaria com você? Você ousaria entrar na presença de Deus agora? Eu acho que não somos dignos de pedir isso para Deus. Mas será que Deus deseja nos atender? Será que Ele nos aceita assim como nós somos, mesmo sendo pecadores? Por incrível que possa parecer, Ele te aceita assim como você é. Você ousaria pedir que Ele entrasse em sua vida hoje? Você ousaria a pedir a Deus que Ele habitasse em sua vida? Eu quero que você
se desejar, que você feche os seus olhos, que você ouça o que Deus tem para te falar agora, nesse exato momento. João Pedro vai cantar uma música e pense se você é digno. Talvez você chegue à conclusão de que você não seja. Mas além de pensar se você é digno ou não de pedir a Deus qualquer coisa agora, pense se Deus deseja atender às suas necessidades. Se Ele deseja fazer parte da sua vida. Ouça Deus falar com você. E se você sentir que Deus está falando no seu coração e você deseja fazer uma entrega completa e plena para ser maduro, completo, ao ouvir essa música, se você sentir desejo, à medida que você sentir isso no coração, você pode ficar em pé e nós vamos encerrar com uma oração esse nosso culto. Ouça o que Deus tem para falar para você nesta manhã. Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir Tua voz? Quem sou eu tentando Te escutar? Já tentei ouvir Tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouço teu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão. Páginas viradas e o vento a soprar, posso agora ouvir a meiga voz. Deus está me falando.
Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou o grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou o grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim. Te aceito mesmo assim, e prometo habitarei em ti. Habitarei em ti. Querido Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento tão especial na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós não somos dignos nem de olhar para Ti, nem de Te pedir alguma coisa, mas nós imploramos que Tu possas habitar em nós. Obrigado, Senhor, porque enviaste o Teu único Filho para que pudesse morrer por nós. Embora sejamos pecadores, podemos ser, por meio de Cristo, maduros, completos. Nós podemos atingir o alvo e ser em nossa esfera completos em amor, como o Senhor é também completo na sua esfera. Tenha misericórdia de nós. Obrigado por nos dar esta graça maravilhosa através do Teu Evangelho. É o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.